Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso mais um encontro de contabilidade aplicada ao setor público, né? Já na nossa segunda unidade, já estamos quase terminando a ementa, o plano de ensino. Nosso calendário está quase no finalzinho. Não vamos conseguir vencer todo o conteúdo, né, que nos foi proposto no plano de ensino. Então, vamos continuar. Semana passada, nós falamos sobre despesa pública. Nós começamos a falar sobre as classificações das despesas. E hoje nós vamos dar continuidade nisso, vamos falar mais um pouquinho sobre despesa pública. Lembrando que o orçamento público, que nós estamos estudando agora, ele é composto pelas receitas de um lado e pelas despesas de um lado. Então, para que eu tenha uma despesa, eu tenho que ter uma receita, eu tenho que trazer dinheiro, né, para arcar com essas despesas. A gente está vivenciando uma época muito complicada para o orçamento público, porque anos após anos, a gente vem com um rombo, um déficit orçamentário muito grande. E agora, ainda por conta dessa pandemia, o governo teve que colocar dinheiro, muito dinheiro na economia. Então, questões assistencialistas, para a questão da saúde, comprar crédito para pequenas empresas. Então, o governo teve que incrementar ainda mais as suas despesas. Mas ainda assim, mesmo com esse incremento de despesa, eu tenho que apontar de onde vai vir os recursos para custear essas despesas. Então, todas as ações que nós temos para o combate ao Covid, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar. E de onde vai vir? De operações de crédito. Então, o governo vai ter que encontrar uma fonte de renda, uma receita, que provavelmente vai vir de um empréstimo, né, de uma operação de crédito, para conseguir custear todas essas despesas, né? E a gente viu semana passada que eu tenho algumas formas de classificar a nossa despesa pública. Eu tenho a programação qualitativa, a quantificação qualitativa e a programação ou a classificação quantitativa. Nós vimos que tem algumas formas de você classificar a despesa. O que é essa classificação da despesa? É você atribuir um número específico para cada gasto. Cada gasto do governo, cada gasto do Estado tem um número atribuído a ela, para que se possa ser mais fácil a sua identificação. Eu ainda dei um exemplo, né, falando que como que o Estado, como que a Receita Federal, por exemplo, identifica o Igor Segundo Dias Bernardes? Através pelo meu CPF. Não existe nenhuma outra pessoa no Brasil que tenha um CPF igual ao meu. Aquele número, ele é único. Para quê? Para que o Estado consiga me identificar como indivíduo, como cidadão. Uma despesa pública, ela deve também ser identificada. No momento em que eu vejo aquela sucessão de números, eu consigo identificar se aquilo é uma despesa de capital, se é uma despesa corrente, se é uma despesa que está no orçamento fiscal, que está no orçamento da Seguridade Social. A partir daquele número, eu consigo identificar quem é que está efetuando aquele gasto, eu consigo identificar se aquele gasto é referente à saúde, referente à educação, referente à segurança, tudo isso através dos códigos que eu tenho que formam a classificação da despesa. Então, semana passada, a gente viu uma das mais importantes, que é a natureza da despesa. A gente viu que a natureza da despesa tem 5 etapas, que ela começa com o código 3 e o código 4. Código 3 é corrente e código 4 é despesa de capital. Então, na semana passada, nós conseguimos trabalhar a natureza da despesa como uma das classificações mais importantes, mais completas que eu tenho da classificação da despesa orçamentária. Ainda sobre a aula passada, a gente conseguiu ver isso aqui, né? O exemplo que eu trouxe para vocês é pagamento civil, pagamento do servidor público, que não seja militar. Então, eu começo com o código 3. O que é o código 3? A categoria econômica. Deixa eu voltar aqui, a categoria econômica. Então, quando eu vejo que na classificação natureza da despesa, eu começo com o código 3, eu sei que esse código se diz, classifica essa despesa como uma despesa corrente. Consequentemente, eu vou etapa por etapa, degrau por degrau. Se a sua categoria econômica é uma despesa corrente, então eu só posso ter despesas correntes. O próximo etapa é o grupo de natureza da despesa. Eu tenho pessoal em cargos. Então eu sei que isso é um gasto referente a gasto de pessoal, né? Gasto com RH, digamos assim.
eu sei que é uma aplicação direta, que é a União que está fazendo esse pagamento, e agora um pouco mais amplo, especificando um pouquinho mais, na verdade, eu sei que esse gasto específico é de vencimentos e vantagens fixos de pessoal civil. Se fosse militar, eu teria um código diferente. Se fosse pagamento de auxílio alimentação, eu teria um código completamente diferente. Mas quando eu olho para esse código composto por esses números, eu sei que esse pagamento, essa despesa é uma despesa com pagamento de pessoal. Então, imagina só um orçamento que eu tenho centenas de milhares de despesas por ano, se eu tivesse que escrever tudo isso. É uma despesa de capital, é uma despesa corrente, ou é pessoal em encargos. Imagina se eu fosse escrever todos esses assuntos. Imagina só como seria difícil, né? E eu tenho outras classificações, que é o que a gente vai ver hoje. Então, por isso que foi atribuído os números, né? Como se fosse uma forma de facilitar o meu controle. Porque o objetivo disso aqui é fazer com que o orçamento ele fique acessível para mim e para você. Porque o orçamento, além dele ser uma ferramenta de planejamento, ele é uma ferramenta de controle. Eu posso identificar facilmente, eu posso entrar no site da Comissão Mista de Orçamento e dar uma olhada em todos os gastos do orçamento. Eu posso ver o que foi planejado para ser gasto no ano de 2020, eu posso ver aquilo que foi planejado e o que já foi pago. Então, o objetivo é fazer com que eu e você, o objetivo é que nós consigamos fazer um acompanhamento sobre todas as despesas públicas. Então, a classificação da despesa, ela tem uma grande importância quanto a isso, para trazer mais transparência, para trazer mais controle, né? Propiciar o controle da sociedade civil. Então, vamos continuando. Agora, hoje, a gente vai falar especificamente sobre a classificação qualitativa. E nós vamos trabalhar 3 classificações específicas, por esfera, institucional e funcional. Então, todas as despesas, elas vão passar pela classificação por esfera, institucional, funcional, e ainda vão passar... Tá me ouvindo, Carlos? Tô sim, professor. Ah, sim, ótimo. Então, vamos lá. Então, elas vão passar por essas classificações e elas ainda vão passar por aquela que a gente viu de grupo de natureza da despesa. Então, dentro de uma despesa, eu tenho vários níveis, né, de classificação. E hoje nós vamos nos aprofundar em outras 3 que são extremamente importantes. Então, vamos prosseguir. Então, basicamente, essa aqui a gente não vai entrar. Nós vamos trabalhar basicamente com classificação por esfera, classificação funcional e classificação institucional e a classificação funcional. Então, o objetivo dessas classificações, primeiro, por esfera, em qual orçamento que essa despesa está? A gente viu que nós temos 3 orçamentos, né? Embora a peça orçamentária ela seja única, é uma única peça orçamentária, a gente sabe que eu tenho 3 orçamentos dentro de um orçamento público. Eu tenho orçamento fiscal, eu tenho orçamento da Seguridade Social e tenho orçamento de investimento. Então, todas as despesas, elas necessariamente têm que ser alocadas em um desses três orçamentos. Então, para cada tipo de orçamento, eu tenho um código distinto. Prosseguindo, classificação institucional. Quem é o responsável por fazer? Quem é o responsável por gastar aquele valor? Então, aqui eu vou a classificação institucional vai me mostrar quem é o órgão e quem é a unidade orçamentária que vai implementar aquele gasto. Então, com a classificação institucional, eu vou identificar quem é que está gastando. É o Ministério da Saúde? É o Ministério da Economia? É o Ministério do Planejamento? O Ministério da Economia agora, né? É o Ministério da Educação? Quem é que está efetuando aquele gasto? Classificação funcional, em que áreas de despesa e ação governamental será realizada. Aqui eu tenho a função e subfunção. Esse gasto é na saúde? Esse gasto é na educação? Esse gasto é na segurança pública? Então, com a classificação funcional, que é inclusive uma das mais antigas na história do orçamento público, é que eu tenho um orçamento público, ele não nasceu no Brasil, ele nasceu na Inglaterra. Então, ele veio se aprimorando ano após ano,
com o objetivo de trazer mais transparência e trazer mais e propiciar um controle da sociedade civil mais efetivo nos gastos públicos. Então, uma função, uma classificação que é importantíssima é função e subfunção. Se nós entrarmos agora no site da Comissão Mista de Orçamento, eu consigo identificar, e eu trouxe até esse slide para a gente ver, né? Quanto que foi gasto na educação nos últimos anos, quanto que foi gasto na saúde nos últimos anos, para que a gente consiga fazer uma análise. Nós estamos gastando mais, mas será que esse gasto está sendo efetivo para a sociedade? Está tendo um impacto para a sociedade? Então, são essas perguntas que devem ser analisadas, né? Uns anos atrás, eu escrevi um artigo a respeito, falando sobre a falta de controle que a sociedade civil faz nos gastos públicos. Ano após ano, a gente vê o orçamento um pouco mais engessado. A gente vê um orçamento que não tem crescido, né, as suas receitas e, consequentemente, os seus gastos, eles não têm acompanhado as necessidades da sociedade. Então, é mais ou menos assim. Imagina, eu já falei para vocês, eu sou casado e tenho 2 filhas. Suponhamos que a minha renda seja R$1.000. Dia após dia, as minhas necessidades elas aumentam. A minha filha mais nova, ela não está em idade escolar. A minha filha mais velha, ela já estuda, então eu pago mensalidade para ela. Daqui a um tempo, eu vou ter que pagar mensalidade para minha segunda filha. Então, os meus gastos, a minha receita, tem que subir proporcionalmente às minhas necessidades. O Estado funciona da mesma forma. À medida que o tempo vai passando, as necessidades da sociedade elas vão aumentando e, consequentemente, os gastos da sociedade teriam que aumentar na mesma proporção. Então, se a cidade do DF, por exemplo, de 2 milhões de pessoas passa para 2,5 milhões, eu tenho que gastar mais com segurança, eu tenho que gastar mais com saúde, eu tenho que gastar mais com educação, eu tenho que gastar mais com tudo. Mas será que esse aumento de gastos está sendo efetivo para a sociedade? Infelizmente, o controle que a sociedade civil implementa sobre o orçamento público é muito pequeno. É muito pequeno. Quando eu escrevi esse artigo, eu cheguei a fazer uma pesquisa quantas pessoas moravam em condomínios e quantas pessoas que moravam em condomínios eram ativos nas reuniões dos condomínios. Sabe, eram ativas nos conselhos fiscais e conselhos de administração. Pouquíssimas pessoas são ativas para verificar onde o seu dinheiro está sendo aplicado. E a gente está falando isso de algo palpável, que está ali muito fácil. É só você descer do seu apartamento, você sair da sua casa e ir até uma reunião condominal que acontece de 2 em 2 meses. E esse tipo de controle não é feito. Quem dirá o controle do orçamento público da União? Acontece menos ainda, não é verdade? Então, isso faz com que os gastos eles fiquem cada vez mais à mercê dos nossos governantes, o que é completamente equivocado essa visão. Eu tenho que monitorar, eu tenho que ter ferramentas para controlar aquilo que está sendo gasto. Vocês sabiam que, de acordo com a lei da transparência, a escola que tem perto da casa de vocês conseguem identificar o valor que foi repassado para aquela escola? Você consegue avaliar essa escola, por exemplo, ela provavelmente deve ter licitado e deve ter contratado uma empresa para fornecer merenda escolar ou contratou uma empresa para fornecer um serviço de limpeza para a escola. Você, da sua casa, você pode entrar no site da Secretaria de Educação DF e verificar os contratos que foram firmados pela Secretaria, para verificar se são contratos que são válidos, se não são contratos superfaturados. Então, o objetivo do orçamento é trazer mais transparência para vocês, é trazer mais transparência para mim, para que a gente possa exercer um controle efetivo, né, como sociedade civil. Então, a classificação, ela surge para isso, né, para me dar mais informação, para me trazer mais transparência no controle orçamentário. Então, vamos continuar. Primeira classificação que a gente vai ver hoje é esfera orçamentária, né? Em qual orçamento aquela despesa está. Então, vamos lá. Eu sou servidor público, eu trabalho para a União. Então, significa dizer que todos os meses o Estado tem um gasto específico comigo, tem o meu salário. Então, o meu salário ele é considerado um gasto. Lá no o meu salário tem lá um código específico e esse código ele vai me mostrar se esse gasto está no orçamento fiscal,
no orçamento da Seguridade Social e no orçamento de investimentos. Nós trabalhamos isso quando a gente estava estudando sobre a LOA, sobre o projeto de lei orçamentária anual. Então, o orçamento fiscal compõe, né, os seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, basicamente, a maior parte dos gastos da União estão compostas onde? No orçamento fiscal da União. Então, tudo aquilo que o MEC, quase tudo aquilo que o MEC gasta, o que o Ministério do Planejamento, o Ministério de Infraestrutura, praticamente todos os gastos, grande parte, na verdade, dos gastos do Estado estão representados no orçamento fiscal. No orçamento da Seguridade Social, eu tenho 3 tipos de coisa: previdência, saúde e assistência social. Então, o Bolsa Família vai começar com o código 20, porque ele está elencado no orçamento da Seguridade Social. Outro exemplo, eu sou, pelo fato de eu ser servidor público, a União, ela me dá um valor muito pequeno para eu pagar um plano de saúde, por exemplo. Então, todos os meses eu apresento a nota fiscal do meu plano de saúde e a União me reembolsa uma pequena parcela, 25% do que eu pago com o plano de saúde, a União me reembolsa. Então, eu sou um funcionário, portanto, o meu salário, ele está onde? No orçamento fiscal. No entanto, esse reembolso para que eu pague meu plano de saúde, qual que é o código dele? Código 20, porque ele está no orçamento da Seguridade Social, porque gastos com saúde, previdência e assistência social, eles estão elencados no orçamento da Seguridade Social, tá bom? E, por fim, eu tenho orçamento de investimento, orçamento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento de investimento é algo muito claro para a gente identificar. É mais ou menos assim: a empresa pública, ela recebe dinheiro para pagar salário? Se sim, vai estar no orçamento fiscal. Se não, vai estar no orçamento de investimento. Petrobras, por exemplo, ela não precisa do suporte financeiro da União. Ela é uma empresa independente. Então, se a União colocar dinheiro na Petrobras, esse gasto é um código 30, porque esse gasto está elencado como um investimento para a União. Mais ou menos assim. O meu salário, ele está aqui no orçamento fiscal, porque eu sou funcionário da União. Alguém que trabalha para a Petrobras é uma empresa independente. Ela consegue se manter com as suas próprias pernas. Então, o salário do João, que trabalha na Petrobras, ele não tem nada a ver com a União, entendem? Não é a União que paga, quem paga é a Petrobras. Eventualmente, a União tem que colocar aportes financeiros lá dentro, para aumentar o seu capital social. Então, nesse aumento de capital social, é aí que eu tenho o orçamento de investimento. Então, todo o gasto que eu coloco para empresas independentes é no orçamento de investimento. Quando é uma empresa dependente, aquela que depende para custear as suas despesas regulares, aí entra no orçamento fiscal. Por exemplo, eu tenho o CEFRO, que é uma empresa pública da União, que o CEFRO, ele desenvolve softwares para praticamente a esplanada inteira. Mas é uma empresa pública, tanto quanto uma Petrobras da vida. Quanto a Caixa Econômica, por exemplo. Então, mas o salário dos servidores do CEFRO, eles estão no orçamento fiscal, enquanto os salários dos servidores da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, eles não estão no orçamento da União, eles estão no planejamento do Banco do Brasil, no planejamento da Caixa Econômica, no planejamento da Petrobras. Mas por quê? Porque essas empresas não dependem da União. Eles não precisam de recursos para pagar as suas despesas regulares. Então, se a União colocar mais dinheiro lá, é só para aumentar o seu capital social. Mas aquele recurso não é para custear as despesas regulares. Tá certo? Então, a primeira classificação é esfera orçamentária. Em que orçamento que essa despesa se encontra? No orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social ou no orçamento de investimento? Código 10, 20 ou 30. Tá bom? Vamos continuar. Outra classificação institucional. Alguém fazer alguma pergunta? Vamos lá. Qualquer coisa, gente, é só ativar o microfone de vocês e a gente pode conversar de forma simultânea, tá certo?
A próxima classificação, a classificação da despesa é a classificação institucional. Quem é o responsável pelo gasto? Quem é que vai efetivamente gastar aquele dinheiro? Eu vou identificar na classificação institucional. Então, eu tenho 5 códigos. Primeiro, o órgão, e segundo, os o terceiro, o quarto e o quinto corresponde à unidade orçamentária. Então, aqui eu consigo identificar quem é que está gastando. No meu caso específico, eu trabalho numa autarquia que é vinculada ao Ministério da Educação. Então, o órgão orçamentário, MEC, unidade orçamentária, CAPES. Um professor do UNB, por exemplo, MEC, unidade orçamentária, UNB. Então, aqui vai corresponder aos gastos a quem estaria efetivamente arcando com isso. Um outro exemplo, MEC, quem está gastando? O próprio MEC. É um servidor do MEC. Então, é o código 101, por exemplo. Então, eu tenho códigos para os órgãos e tenho códigos para as unidades orçamentárias. Olha os exemplos que eu trouxe para a gente. Por exemplo, Câmara dos Deputados é o código 01. Senado Federal, código 02. Lembrando, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer retinho, que eu acho que eu não vou conseguir. Pronto. Aqui é o órgão e o restante é a unidade orçamentária. Unidade orçamentária. Então, se é um gasto específico da Câmara dos Deputados, é esse aqui, ó. 0101. Significa dizer que é a Câmara dos Deputados que está fazendo aquele gasto. Não é nenhuma comissão, não é nenhuma unidade orçamentária, digamos assim. Outro exemplo que eu trouxe aqui, olha só. Aqui é o órgão que eu trabalho. Ó. Opa. Então, eu sou vinculado ao MEC. O código 26 corresponde ao Ministério da Educação, tá vendo? O Ministério da Educação é o código 26. Todos os 3 códigos que vêm depois desse código 26 simbolizam que são alguma fundação ou autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Então, os 3 códigos subsequentes, esse aqui 291, por exemplo, são gastos da CAPES. É o órgão que eu trabalho. Então, o meu salário está lá, 26.291. E o meu salário começa com a classificação por esfera no código 10. O que quer dizer isso? Que é no orçamento fiscal. O que significa isso aqui? Que é do Ministério da Educação. E esse 291 significa dizer que é uma unidade orçamentária vinculada ao Ministério da Educação. Então, até agora, a gente viu a classificação da despesa. Na semana passada, de categoria da despesa. O que é o pagamento de um servidor, por exemplo. Agora, continuando, eu teria 10, 26, 291. Então, eu estou conseguindo enxergar a classificação de uma despesa por completo, né? O que simboliza cada código desse. Vamos prosseguir. Então, olha que interessante. Vamos lá, olha só. Isso aqui eu retirei hoje à tarde do site da Comissão Mista de Orçamento Brasileiro. Então, isso aqui é o que foi planejado para o ano de 2020, tá bom? Então, eu tenho o órgão superior, apenas o órgão superior. Então, vamos lá. Olha o tamanho da dívida. O que a gente gasta com a dívida? 41% do nosso orçamento é para pagar dívida pública. É como se você olhasse para o seu salário, suponhamos, o Davidson ganha 10 mil reais por mês, mas R$4.100 é só para ele pagar de empréstimo. Só de empréstimo. O financiamento da casa dele, o financiamento da moto dele ou do carro dele, os empréstimos, o CDC que ele tem, o consignado que ele tem, 41% da renda dele é para pagar empréstimo. E os demais, o restante do valor, é para ele pagar as suas despesas regulares, né? Água, luz, escola, e dentre tantas outras. Então é mais ou menos isso. Ministério da Economia, 877 bilhões. Então aqui está os gastos da Previdência, né? Os gastos que correspondem à nossa aposentadoria, as aposentadorias dos já
pensionistas, né, dos aposentados e pensionistas, o que simboliza um grande gasto também. Então, aqui eu consigo enxergar quem é que está fazendo o gasto. Vamos continuar? Transferência a estados, Distrito Federal e município. A União, ela tem que repartir a sua receita com os estados e os municípios do DF. Então, aqui corresponde a 8% do seu gasto anual. Ministério da Cidadania, olha o Ministério da Saúde, gente. Olha só isso. Ministério da Saúde, 4% do orçamento apenas é o Ministério da Saúde que está implementando. Olha o Ministério da Educação, que beleza. 3,05% do nosso gasto vai para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação está gastando 3,05% do orçamento de 2020. Isso foi planejado para... Esse aqui é o valor do planejamento de 2020, tá bom? Ministério da Defesa, operações de crédito e encargos financeiros da União, reserva de contingência. E daqui tem diversos outros gastos, tá certo? É só vocês digitarem no Google Siga Brasil, que vocês já vão entrar dentro da Comissão Mista de Orçamentos e vão conseguir enxergar todos esses gastos, tá certo? Então, na classificação institucional, o que vai me responder? Quem está fazendo esse gasto? Quem está fazendo esse gasto? Agora, na classificação funcional, que é aquela que a gente conversou, que é uma das mais antigas da história do orçamento público, vai me mostrar em que área, onde que esse gasto está sendo aplicado. Porque pensa comigo, olha só. O Ministério da Educação, é porque se eu falar para vocês assim, quem está gastando? É o Ministério da Educação, tá certo. Mas significa dizer que todos esses gastos do Ministério da Educação são investidos na educação do Brasil? Não, não significa dizer isso. Por quê? Vem comigo, olha só. Eu trabalho no Ministério da Educação. O órgão a quem eu sou subordinado, né, eu sou vinculado, é o Ministério da Educação. Quem paga o meu salário é a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. Mas o que está sendo, significa dizer que o que está sendo para a educação, o Ministério da Educação está aplicando esse recurso, mas ele não está aplicando diretamente na atividade fim com professores, por exemplo, na compra de cadernos, na compra de quadros negros, na reforma de escolas. Então, não significa dizer que o que a gente gasta com educação é aquilo que está vinculado aos gastos do Ministério da Educação. Você quer ver outro exemplo? A gente tem das escolas mais renomadas, né, aqui de Brasília, por exemplo, é o Colégio Militar. Quem paga o Colégio Militar é o Exército, são as Forças Armadas. Então, os gastos do Colégio Militar, na classificação institucional, não tem nada a ver com a educação. Então, os gastos do Colégio Militar, eles estão aqui, ó, no Ministério da Defesa. Então, dentro do Ministério da Defesa, eu tenho gastos com educação. Como assim, Igor? Através dos colégios militares, que todo o Brasil, que eu tenho colégios militares no Brasil inteiro. Então, os gastos com o colégio militar, na classificação institucional, eles não são identificados com educação, por exemplo. Se eu analisar apenas a classificação institucional, eu posso falar que isso aqui é só salário dos soldados. Eu posso falar que isso aqui é só para pagar, por exemplo, essas viagens dos militares. Eu posso supor que seja isso. Mas, no final das contas, essa classificação institucional está mostrando apenas quem está fazendo o pagamento. E quem está fazendo o pagamento? O Ministério da Defesa. Mas eu tenho um gasto com educação aqui dentro. Eu tenho o colégio militar, que eu tenho em todas as capitais do Brasil inteiro. Eu tenho colégios militares. E os gastos do colégio militar são feitos por quem? Qual é a classificação institucional? Ministério da Defesa. Tá certo? Então, quando eu analisar a área, quando eu quiser analisar a área desse gasto, eu tenho que vir onde? Na classificação funcional. Na classificação funcional, aí sim, eu vou saber quanto que efetivamente está sendo gasto em cultura, educação, saúde, defesa, com seus respectivos ministérios. Então, eu posso sim ter o código do Ministério da Defesa com a função educação, com a subfunção educação
básica. Mas olha que legal. Então quer dizer que a minha função educação, ela não é exclusiva para o Ministério da Educação? Exatamente. Exatamente isso. Suponhamos, eu tenho um gasto do Ministério da Economia, por exemplo. Ministério da Economia, por exemplo. O Ministério da Economia tem a Escola Fazendária, ESAF. A ESAF oferece cursos de mestrado e doutorado. Então, o Ministério da Economia tem o Código do Ministério da Economia, mas na classificação funcional, onde que vai estar? Educação. Então, vocês conseguem compreender isso? Que na classificação funcional, eu consigo enxergar onde, em que área que esse gasto está sendo aplicado. Então, se eu quiser ver o que está sendo gasto em educação, eu tenho que ver onde? É na classificação institucional? Não. É na classificação funcional, através da função e subfunção. Tá bom? Então, vamos continuar. Olha só, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Segurança pública. Eu tenho como ver tudo que foi gasto pela União, tá certo? Lembrando que quem paga o salário dos policiais militares, por exemplo, do Rio de Janeiro, vai estar lá no orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Quem paga o salário dos policiais militares de São Paulo é o orçamento da cidade, do Estado de São Paulo. Eu tenho policial na cidade de São Paulo e tenho policial nos municípios também. Então, cada gasto está no seu respectivo orçamento. Eu não tenho como falar assim, eu estou analisando o orçamento da União e falar assim, o Brasil inteiro gasta só isso com União, com segurança pública, não vai ser uma análise muito bem feita. Por quê? Porque todos os estados da nossa federação, eles também implementam gastos. Então, se eu quiser verificar isso, eu tenho que entrar no orçamento de todos os entes federativos da União. Eu tenho que entrar nos orçamentos dos municípios, e são quase 6 municípios. Eu tenho que entrar no orçamento dos estados, 27 com o DF, e tenho que somar esse recurso ao orçamento da União. Então, isso pode ser meio delicado. Então, o orçamento da União foi gasto X valor com segurança pública, com educação, com assistência social, por exemplo. Então, os primeiros 2 códigos, função, eu tenho 28 funções e tenho sempre alguma coisa subfunções. Então, pensa comigo, olha só, quando eu falo que, por exemplo, vamos supor o seguinte, eu estou pagando faculdade com um policial militar, por exemplo. Estou pagando faculdade com um policial militar. Então, pode ser um gasto na segurança pública, mas com a subfunção ensino superior. Então, eu posso fazer meio que um esquema híbrido aqui na minha classificação funcional. É segurança pública, mas refere-se ao ensino superior. Eu posso ter um gasto na educação com os professores, mas, por exemplo, na assistência ao idoso, por exemplo. Eu posso ter um gasto na educação, mas que dentro do policiamento. Então, tudo isso está mostrando que a classificação funcional ela não é engessada. Então, o que está na coluna de subfunção pode, sem problema nenhum, misturar com os códigos que estão na classificação da função. Mais uma vez, o meu salário, por exemplo, está na subfunção 12, mas está lá em cima a administração geral, que corresponde ao salário dos servidores. Então, educação geral e vem para cá, educação e vem para cá em administração geral, tá certo? Mais uma vez, eu consigo identificar onde que está sendo aplicado esse gasto. E isso é essencial, isso aqui é essencial para que a gente consiga enxergar onde os nossos gastos estão sendo aplicados. Olha só o que eu tirei do site da Comissão Mista de Orçamento. Encargos especiais. Isso é dívida pública, tá, gente? Significa dizer que, olha o que a gente está pagando de dívida. 2,1 trilhões de reais por ano nós pagamos de dívida. E dívida, e assim, é mais ou menos assim. Tem um negócio que a gente chama de arrolagem da dívida. O que é? É mais ou menos assim. Suponhamos que eu pegue R$1.000 com o Carlos emprestado hoje e falo, Carlos, eu vou te pagar 1.050,
em julho, tá bom? Aí o Carlos pensa, não, beleza, pode ser, você vai me pagar em julho. Chega julho, eu não tenho esses R$ 1.000. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um novo empréstimo para pagar o empréstimo que eu tive. Aí eu chego assim para o Davidson, você fala, Davidson, minha situação está meio complicada, tem como você me emprestar R$ 1.050? Aí o Davidson fala assim, não, tudo bem, eu estou te prestando agora em julho, você vai me pagar quando? Fala, em setembro. Pode ser setembro? Aí eu te pago 1.100. 1.100. Então eu estou pagando um empréstimo, para pagar o empréstimo. Então lá na frente, lá em setembro, eu vou ter que pagar R$ 1.100 para o Davidson. Chegou setembro, eu não tenho dinheiro. Aí o que eu faço? Eu ligo para o Carlos e falo, Carlos, rola você me emprestar mais R$ 1.100? Pô, eu te pago direitinho, você viu que eu peguei emprestado com você, paguei no dia certo. Você tem como você me pegar emprestado? Você tem como me emprestar? Não, beleza, tem sim. Aí eu pego R$ 1.100 dele e pago o empréstimo do Davidson. Isso é o que a gente chama de arrolagem da dívida. Então, entre juros, arrolagem e pagamento efetivo do montante, né? Eu gasto 2,1 trilhões de reais com dívida pública. É quase 50, mais 50% do nosso orçamento ele está para pagamento de dívidas e encargos da dívida. É um gasto exorbitantemente alto. Exorbitantemente alto, tá certo? Continuando. Então, 2,1 trilhões eu gasto com dívida, mais 772 bilhões eu gasto com previdência. Então, só os gastos com pensionistas e aposentados, 172 bilhões de reais por ano. 172 bilhões de reais por ano. Olha os gastos com assistência social, 303 bilhões. Eu pago quase o dobro, mais do que o dobro do que eu pago com assistência social. Só de previdência. Vamos estender mais? Olha a saúde. Só um detalhe, tá, gente? Isso aqui é o planejado, é o PLOA, é a LOA, que já foi aprovada, né, de 2020. Lembrando que a gente teve essa questão do Covid e esses números estão um pouco distorcidos hoje. E a gente ainda teve o que a gente chama de orçamento de guerra, né, que tentou fazer um orçamento separado para o combate ao Covid, tá certo? Vai perguntar alguma coisa, Davidson? Oi. Sim, então os encargos especiais de 2021 vai ser gigantescos, comparado com esse aí. Vai ter um aumento devido aos empréstimos que o governo teve que tomar por causa da situação do país. Depende. Porque é o seguinte, o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando aprovar um orçamento em paralelo para o combate ao Covid. Justamente para que eu consiga, no futuro, eu consiga analisar. Esse aqui é o meu orçamento regular e esse aqui é o orçamento Covid, mais ou menos assim, entende? Então, para o ano que vem, talvez, ainda não está definido, mas talvez os empréstimos do Covid venham em paralelo. Só para a gente conseguir identificar o que é o gasto que a gente já estava ferrado ou o que é o gasto do combate ao Covid. Então, ainda isso não foi definido como que vai ficar, porque o que foi definido é vamos aprovar um orçamento de guerra, que é um orçamento separado do projeto de lei orçamentária de 2020. Foi um orçamento que está correndo em paralelo, tá bom? Então, a gente não sabe como é que vai ser implementado o orçamento de 2021. Pode ser que sim, pode ser que venha em paralelo. Pode ser como se eu criasse uma nova subfunção aqui, orçamento Covid, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Encargos sociais, os encargos especiais desse orçamento específico, tá bom? Então, vamos prosseguindo. Olha o que a gente gasta com educação, gente. 2,79% do nosso orçamento é com a educação. É muito pouco. Se você parar para pensar um pouco, olha só, são tudo análises superficiais que nós estamos fazendo aqui, tá, gente? Mas olha só, de todo o orçamento do Brasil, eu gasto 19% com aposentados e gasto 3% para o futuro. Eu invisto 3% do meu orçamento para o futuro e pago 19% do meu orçamento para o passado, digamos assim.
Então, esse número, ele é extremamente alarmista, sabe? Isso deve causar um temor gigantesco para as próximas gerações, principalmente porque nós somos um país jovem ainda. Se nós formos analisar a previdência de países europeus, de países asiáticos, a gente vai conseguir enxergar que a idade média da população brasileira é muito menor do que a idade média da população europeia ou asiática. E eles gastam de previdência o mesmo valor que a gente gasta hoje. Significa dizer que daqui a uns anos a gente vai ter um orçamento muito mais engessado. Porque tudo o que eu gasto com previdência é gasto que eu poderia gastar com saúde, com educação, com segurança e coisas do tipo. Mas não, meu gasto está amarrado na previdência. Então, o orçamento não é miraculoso. Se você ganha R$1.000, você tem que gastar R$1.000. Se você ganha R$2.000, você gasta R$2.000. Se você arrecada 5 trilhões de reais por ano, você tem que gastar 5 trilhões de reais por ano. O nosso orçamento beira 5 trilhões. Ele é próximo de 5 trilhões. Mas metade do orçamento é para pagar a dívida. Então, isso faz com que a metade dessa metade ainda é gastos com previdência. Então, ainda eu tenho um percentual gigantesco para pagar a máquina pública, para pagar salário de servidor, para pagar salário dos agentes públicos em geral. Então, isso faz com que o meu orçamento para investir em novas coisas fique muito pequeno. Quando muita gente defende a ideia de algumas privatizações, é basicamente porque o Brasil não tem dinheiro para pagar construção de novas estradas, não tem dinheiro para pagar construção ou reforma de novos portos, de aeroportos. Então, o que acontece? Uma via que fica relativamente atrativa é a privatização. Por quê? Porque não se tem dinheiro. Recentemente, a Petrobras ela começou a vender a participação no pré-sal. Mas por que ela está fazendo isso? É porque ela não tem dinheiro para extrair petróleo numa profundidade tão grande assim. Então, ou aquilo vai ficar lá o resto da vida, ou alguém chega com um aporte financeiro e me ajuda a extrair. O que vai ser melhor? Então, os gastos brasileiros, eles são muito congelados. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um jogo de cintura um pouco maior, porque as nossas necessidades como sociedade, elas são gigantescas. A gente precisa de educação, a gente precisa de saúde, a gente precisa de estradas, a gente precisa de uma infraestrutura muito melhor, até mesmo para o crescimento do Estado, né? A gente passou muito tempo no azul, digamos assim, e pouco foi investido em infraestrutura. Então, isso fez com que a nossa indústria ficasse penalizada. Grande parte do nosso abastecimento e das vias de escoamento da indústria, ela se dá por transporte rodoviário, por rodovias, e isso é muito caro. Então, isso faz com que o custo para se produzir no Brasil fique muito alto. Então, quando a gente vê um produto que está sendo vendido lá fora por 50 centavos de dólar e o nosso aqui em cima, se a gente for converter, a gente acaba pagando mais, é por conta disso também, porque o Brasil não tem uma infraestrutura adequada. Nós temos poucos portos, os nossos aeroportos, eles não são tão bons assim, entendem? Então isso faz com que o custo do Brasil fique um pouco mais elevado. E como que isso vai ser melhorado? Através de investimento. Mas a gente esbarra no que não tem dinheiro. Eu não sei se vocês acompanharam isso no passado, o ano retrasado, acho que foi ano retrasado, a gente foi votado um congelamento de gastos. Significa dizer que, sabe esse gasto, por exemplo, com o judiciário, ano que vem vai ser 38,1 bilhão mais a inflação. A administração, que são os gastos com servidores, por exemplo, vai ser 28 bilhões mais inflação. Educação, mais inflação. Saúde vai ser esse valor mais a inflação. Então, criou-se uma trava para que a gente não gastasse mais. Por quê? Porque o aumento
de gastos corresponde a um endividamento ainda maior, ainda maior. Então, por isso foi criado essa questão do teto de gastos, para que eu consiga ter uma responsabilidade maior nos gastos públicos, tá certo? Que a gente está vendo aqui que é um negócio, você gastar 55% do seu orçamento com dívidas, com encargos da dívida, é muita coisa. É muita coisa. Acaba roubando, né? De certa forma, acaba prejudicando o investimento em outras áreas. Olha só que interessante. Isso aqui eu tirei também do site da Comissão Mista de Orçamento, só essa aqui que eu criei, essa colunazinha que eu criei. Então, o gasto que a gente mais teve aumento foi com defesa nacional. Então, eu tive praticamente mais do que dobrou o orçamento de 2012 para o orçamento de 2020. Nós saímos de 36 trilhões, né, 36 bilhões, aliás, para 75 bilhões. E o segundo, na ordem de maior aumento, né, de 2012 até hoje, é dívida. Olha só, a gente gastava 1 trilhão de dívida em 2012. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 anos depois, dobrou também. Hoje a gente gasta 2 trilhões com encargos da dívida. Olha a Previdência Social, gente. 400 bilhões em 2012. Hoje é 775 bilhões de reais com Previdência. Esse aqui foram os gastos que mais aumentaram, né, nos últimos anos. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar para vocês a listagem completa. Tudo isso na classificação funcional, tá? Só onde que o gasto está sendo aplicado. E, por último, só esses 4 que eu trouxe, essencial à justiça. Então, os gastos relacionados ao custo da justiça, né, do judiciário, pulou de 4 bilhões para 7 bilhões. Então, esse aqui eu ordenei por variação, principalmente do seu aumento. Então, aqui estão os gastos que mais aumentaram nos últimos 8 anos. E é preocupante eu olhar aqui os gastos que mais aumentaram nos últimos 8 anos, dentre os 4 mais, estão dívida e estão previdência. Entre os 4 gastos que mais aumentaram nos últimos 8 anos, estão dívida e previdência. Não está aqui dentro saúde, não está aqui dentro principalmente gastos com educação, com ciência e tecnologia, que são propulsores, né, da economia nacional. Como que eu pretendo crescer, sendo que eu não gasto o suficiente com educação? Sendo que eu não invisto nas gerações, nas próximas gerações. Então, eu tenho que ter um gasto substancial em educação. E quando eu digo isso, não é para aumentar salário de professor, não é especificamente aumentar salário de professor, mas gastos como um todo. Eu estudei praticamente a minha vida inteira em escola pública. E eu morei 15 anos da minha vida na Ceilândia. Então, eu passei a minha vida inteira estudando em escola pública na Ceilândia. Uma escola em que não tinha computadores, em uma escola que não tinha um laboratório de química propício, sabe? Para que nós tomássemos gosto por isso. A gente vê algumas séries americanas, a gente vê a questão da feira de ciências, os alunos que, novinhos, 12, 14, 10, 12 anos, conseguem fazer coisas que durante a minha vida inteira eu não aprendi. E, infelizmente, a realidade ela continua piorando. Eu tenho primos que estudaram a vida inteira em colégio público também, que a situação que a aprendizagem deles foi extremamente comprometida, que não sabem ler direito, que não sabem escrever direito, e isso é o futuro do nosso país. Infelizmente, é o futuro do nosso país. E no detalhe, né, nós estamos falando de DF, Distrito Federal, que tem uma situação socioeconômica muito melhor do que os demais, os quase 6 mil municípios que a gente tem no Brasil. Então, esse gasto com educação é muito pequeno. É muito pequeno. É tudo uma questão de prioridade. Olha só a nossa prioridade. Educação, 2,79% do orçamento de 2020. Aí, como que você quer que um estado, um país cresça gastando tão pouco com a educação dessa forma? Não é verdade? Então, e detalhe, tá, gente? Esse valor aqui ainda tem educação básica, educação média e educação superior.
Então, ainda tenho que dividir para toda essa, né, cadeia de educação, digamos assim. Bom, encerrando a questão da classificação das despesas, a gente vem agora para a questão dos estágios que a despesa ela tem que passar. Então, todos os gastos públicos, eles devem passar por essa estrutura. Todos os gastos públicos devem passar por essa estrutura. Então, primeiro, eu tenho meu planejamento, ou seja, fixação da despesa. Como que eu faço a fixação da despesa? Gente, lembrando que o orçamento público, ele deve ser aprovado por quem? Por nós, por mim e por vocês, na figura do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele vai aprovar todas as despesas. Então, a fixação significa a votação no Congresso Nacional e a publicação da LOA. Então, a fixação da despesa é eu efetivamente aprovar aquela despesa que eu posso fazer no ano que vem. Nenhuma despesa, ela pode existir sem aprovação do Congresso, sem aprovação do Legislativo. Todas as despesas de 2020, sem exceção nenhuma, elas devem passar pela aprovação do Legislativo. Na verdade, a gente tem uma única exceção nisso aqui, né? A gente estudou nos créditos adicionais. Vocês lembram sobre os créditos adicionais? Eu tenho algumas classificações, né? Alguns tipos de créditos adicionais. Eu tenho suplementar, eu tenho especial e tenho extraordinário. O extraordinário são gastos, né? Em situações de calamidade, são gastos imprevisíveis e urgentes. Então, para gastos imprevisíveis e urgentes, eu posso ter uma aprovação, eu posso ter um consentimento do Congresso posterior, mas ainda assim o Congresso Nacional tem que dar ok para os meus gastos, que é o que está acontecendo agora. O Congresso Nacional está lá votando o orçamento do Covid. Algo urgente, algo imprevisível, mas ainda assim eu tenho que ter a aprovação do Congresso Nacional. Tá certo? Fixei as minhas despesas. Eu posso falar assim, quero reformar a UNB. Reforma na UNB e vai ser gasto 300 milhões para a reforma da UNB. Então, significa que passou-se esse projeto por uma votação, os congressistas aprovaram isso e fixaram essa despesa em até 300 milhões. Significa dizer que a dotação para esse gasto é de 300 milhões. Então, o que o Congresso Nacional está fazendo? O Congresso Nacional está fazendo o seguinte, eu autorizo o Executivo, eu autorizo o Ministério da Educação gastar até 300 milhões com a reforma da UNB. Então, essa é a primeira etapa. O planejamento, ele é feito anteriormente à execução. Isso aqui, essas 3 etapas, esses 3 estágios, eles correspondem à sua execução. Antes da execução, eu tenho meu planejamento, que ele consiste na sua fixação, na fixação das despesas. Então, eu tenho a fixação, depois eu vou ter o empenho, já na execução, né? Liquidação, pagamento e, por fim, o controle. Então, não é por fim o controle, né? Tanto é que eu até coloquei uma setinha aqui. O controle, ele é feito concomitantemente, inclusive no planejamento, tá certo? Os tribunais de contas, o legislativo, que é o poder instituído para fazer o controle orçamentário, ele controla todas as etapas. Infelizmente, boa parte do nosso controle é posterior à sua execução. Então, eu só consigo identificar, não é que eu só consigo, né? Mas eu consigo identificar a maior parte das infrações depois. Mas depois o negócio já foi gasto, já estamos tudo ferrado, o dinheiro já foi. Então, o ideal era que o controle fosse mais efetivo concomitante à sua execução. Porque eu posso identificar algo de errado e posso já corrigir. Se o controle for feito depois disso aqui, não adianta muita coisa, né? A gente acaba sendo muito prejudicado, tá bom? Então, vamos prosseguir. A gente vai trabalhar especificamente com empenho, liquidação e pagamento. Por isso que eu não abordei nada ainda. Vamos lá. Primeira etapa da execução, o empenho. Vocês lembram que na semana retrasada a gente falou das etapas da receita?
as etapas da receita e agora a gente está falando sobre as etapas do empenho. Só fazer uma pequena observação aqui. Então vamos lá. Empenho. Ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento. Obrigação de pagamento. Pendente ou não de implemento de comissão. Então, o que é o empenho? Eu falar assim, olha, minha filha, acho que mês passado, aquele streaming do Amazon Prime lançou o Frozen 2. Ela é apaixonada pelo Frozen, apaixonada pelo Frozen. Aí, minha filha tá pedindo o tempo inteiro, ela quer um vestido da Ana, ela quer vestido da Ana, ela quer um vestido da Ana. Aí, suponhamos que dentro da minha cabeça eu falo, beleza, vamos comprar esse negócio. Converso com minha esposa e falo, vamos comprar. A gente faz uma espécie de licitação, faz uma pesquisa de preço e tudo, e eu falo assim, amor, vou separar R$150 pro bendito vestido da Ana, beleza? Eu empenhei isso aqui no meu orçamento. Eu vou lá pegar do meu orçamento mensal e vou falar assim, R$150 foi reservado para comprar o vestido da Ana, tá bom? Então, isso que significa o empenho. O empenho, ele é uma reserva do recurso que a administração pública faz. Ele está reservando aquele recurso. Não está pagando ainda, só está reservando. Uns anos atrás, eu fiz um curso que eu tive que pagar algumas prestações, né? Aí, só que esse curso, na verdade, quem fez o pagamento no final foi o meu órgão. Então, eu fui lá, fiz a solicitação, fui lá na CAPES, falei, CAPES, o custo custa tanto, eu vou pagar em tantas prestações e eu queria que vocês pagassem, porque é um curso para o meu desenvolvimento como servidor público. A CAPES deu essa autorização. Então, suponhamos, o curso custou R$10.000 e eu vou pagar 10 prestações de R$1.000. A CAPES autorizou. No momento em que ela autorizou, o que ela teve que fazer? Ela fez o empenho de R$10.000. Ela reservou parte do orçamento para pagar o meu curso. Mesmo que a 10ª prestação, os últimos R$1.000 de pagamento vão ser feitos só daqui a 10 meses. Mas o empenho, a reserva do recurso foi feito agora. Para que ela não fizesse o mesmo procedimento com 1.000 servidores, com 1.000 funcionários e fosse pagar para 1.000 funcionários o mesmo curso. Porque poderia correr o risco de ficar sem dinheiro. Então, o empenho é para isso. Eu vou reservar uma parte do orçamento para fazer determinado gasto. Então, a primeira etapa da execução é empenhar, tá certo? Então, não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. Lembra aquele exemplo que a gente deu? Existe um crédito orçamentário de 300 milhões para a reforma da UNB. Então, a UNB vai fazer essa obra gradativa. Então, faz uma licitação, faz outra. E à medida que ela, antes de começar a fazer, ela vai começar a empenhar. Então, ela começa a empenhar. Qual é o limite do empenho para a UNB? 300 milhões de reais. Esse é o limite. Ela não pode empenhar, ela não pode reservar, né, nada mais do que 300 milhões. Por quê? Porque o Congresso Nacional autorizou o gasto de 300 milhões. Tá bom? Prosseguindo. É vedado a realização de despesa sem prévio empenho, com 2 exceções. Eu posso fazer um empenho concomitante à despesa, mas toda despesa tem que ter empenho. Todas as despesas têm que ser de empenho, mesmo que o empenho seja posterior ou seja concomitante à realização da despesa. Se for uma despesa muito rápida, entende? Pode ser uma despesa, pode ser um empenho posterior ou concomitante, mas toda despesa pública tem que ter o empenho, porque é esse empenho que vai sinalizar para a administração pública que eu estou reservando determinado valor, tá bom? Então, o empenho é o ato de reservar determinado valor. E toda despesa tem que ter um empenho. Toda despesa tem que ter um empenho. Nem que ele seja feita depois, mas tem que ter um empenho. Tá certo? Deu para entender, pessoal? A questão do empenho, o que ele simboliza, o que ele significa? Tudo bem? Deu sim, professor. Beleza. Então, vamos continuar. A próxima etapa da despesa é liquidação. O que significa liquidação? Vamos lá. Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito ou habilitação ao benefício. É mais ou menos assim. Pensa comigo. Vamos lá no exemplo do vestido da Ana, da minha filha. Eu empenhei, eu reservei R$150 para comprar o vestido da minha filha. A liquidação. O que significa a liquidação? Os gastos públicos, eles devem seguir essa sequência. Então, é mais ou menos assim. Eu empenhei esse R$150. Aí eu fiz o orçamento, né? E vi que eu poderia comprar um vestido por R$150. Foi por isso que eu reservei esses R$150. Aí eu liguei num fornecedor e falei, fera, eu preciso de um vestido, manda para mim. Aí ele foi lá e me mandou o vestido. No momento em que o vestido chega na minha casa, eu vou bater a nota fiscal, eu vou bater qualidade, eu vou bater quantidade, eu vou bater tudo certinho. Depois que eu vi que estava tudo conforme aquilo que eu comprei, o que eu faço? Essa despesa está liquidada. O que significa dizer isso? Essa despesa está ok para alguém fazer o pagamento. Então, o vestido chegou. Aí agora sim, ok. Então, eu conferi tudo, está tudo certo. Agora eu já posso fazer o pagamento. Então, primeiro eu reservo, depois eu faço a liquidação. Eu, antes de pagar, em várias empresas isso acontece também, né? Chega lá uma fatura para daqui 30, 45 dias, aí você pega aquela caixa, o lote de mercadoria, você vai bater se aquilo foi, se está tudo certo, né? Se efetivamente o que foi entregue foi aquilo que foi compro. Depois você dá um aval para o financeiro pagar aquela mercadoria. Na administração pública acontece da mesma forma. Então, para haver o pagamento, obrigatoriamente, com pequenas exceções, obrigatoriamente a liquidação deve ser feita. Então, os gastos só podem ser pagos depois deles serem liquidados. Teve uma vez que eu fiz um curso sobre as etapas do CIAF, né? O Programa de Pagamento e Liquidação da Administração Pública Federal. E teve um caso que aconteceu numa escola de Goiânia, de Goiás, aliás. O que a diretora fez? Ela comprou uma quantidade X de alimento para a merenda escolar daquela escola. Aí, ela fez tudo certinho. Licitação, tudo bonitinho. Empenhou o gasto. Só que, o que ela fez? Ela pagou antes da mercadoria chegar. Ela pagou antes da mercadoria chegar. Então, antes dela liquidar, antes de ter uma nota de liquidação, o que foi feito? O pagamento. Vocês conhecem a lei de Murphy? A lei de Murphy diz, se algo pode dar errado, vai dar errado. E o que aconteceu? Deu errado. O fornecedor não entregou as coisas, recebeu o dinheiro e sumiu. Quem é que teve que fazer o pagamento? Quem teve que ressarcir os cofres públicos? A cidadã que foi lá e autorizou o pagamento. A coitada da diretora, que a priori, né, a informação que a gente tem é que ela fez tudo na boa fé, ela teve que devolver os recursos aos cofres públicos. Porque os cofres públicos, em tese, eles não podem ser lesados. Eles não podem ser prejudicados. Então, ela assinou a ordem de pagamento. Ela assinou a ordem de pagamento sem uma nota de liquidação, sem um documento que comprovasse que aquele gasto poderia ser feito. Então, ela está chamando para si a responsabilidade. Ela teve que devolver o recurso ao erário, aos cofres da União, porque ela infringiu um regulamento. Então, o pagamento só pode ser feito depois da nota de liquidação, tá certo? Depois da nota de liquidação. Eu não sei quantos de vocês estão vendo nos noticiários, esses dias mesmo, eu vi o Itzel, o governador do Rio de Janeiro, se orgulhando de ter feito isso, conseguir preços menores, porque eu fiz o pagamento antecipado dos respiradores. Se alguma coisa desses respiradores der errado, a responsabilidade vai ser de quem? Assinou. O Zema, o governador de Minas Gerais, fez a mesma coisa. Falou que para conseguir preços melhores, o pagamento foi feito de forma anterior. Para conseguir preços anteriores, o pagamento foi feito antes da liquidação. Se alguma coisa der errado, alguém vai ser responsabilizado. Alguém deve ser responsabilizado, porque os cofres da União, o meu dinheiro e o seu dinheiro, não pode ser lesado. Alguém tem que assumir a responsabilidade.
Se não for entregue, o TCDE, o TC, o Tribunal de Contas do Estado, né, o TC do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas de Minas, eles vão implementar alguma medida. Nem que essa medida não aconteça, mas eles vão implementar alguma medida. Alguém vai ter que devolver. Quem foi que assinou isso aqui? Vou atrás dele. Porque essa pessoa pagou sem ter o item em mãos. Então, alguém vai ser responsabilizado. Tá certo? Então, a liquidação tem por finalidade reconhecer ou apurar a origem e o objeto que se deve pagar, importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Então, eu devo atestar tudo isso. O objeto, o valor exato ao pagamento e, principalmente, né, se o pagamento já pode ser feito. Então, eu empenhei, eu reservei o recurso. Agora, eu faço a liquidação. A liquidação significa dizer, tá tudo ok, alguém pode mandar pagar, que é a próxima etapa, é o pagamento. Então, o pagamento, ela consiste na terceira etapa da execução da despesa. Eu empenho, eu liquido e depois, posteriormente, eu faço o pagamento. Então, o pagamento consiste na entrega de numerário ao credor mediante cheque nomeativo, ordens de pagamento ou crédito em conta. Então, o pagamento ele é feito assim. Alguém vai lá e me fala, pode pagar. Aí eu faço o pagamento. Eu emito a ordem de pagamento. Então, o chefão lá do órgão vai assinar uma ordem de pagamento, um despacho da autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Então, o CIAF vai lá e vai fazer o pagamento. Vai ter uma conta registrada no qualquer banco e o pagamento vai ser efetuado. Mas só vai ser efetuado quando uma autoridade competente pode fazer isso. Então, alguém quem manda vai lá e assina, pode pagar. Ele vai pegar as ordens de liquidação, vai olhar, não, tá tudo certo, isso aqui pode pagar. Então, eu assino e alguém paga, já pode mandar isso para o CIAF. Tá certo? E a ordem bancária é o documento que o CIAF emite quando o pagamento é feito. Então, eu recebo a ordem de pagamento e depois eu anexo essa ordem bancária, tá bom? Mas algo que a gente vai ver na semana que vem é o seguinte, olha o que muitas vezes acontece. Eu tenho muita despesa que ela é descontingenciada, ela é liberada para o gasto já no finalzinho do ano. Então, no final do ano, os gastos públicos, eles ficam muito aflorados, né? Todo mundo quer gastar dinheiro. Então, o que acontece? Começa a liberar recurso. Para eu não devolver recurso para o Estado, o que eu faço? Eu começo a gastar. Só que muitas vezes eu não consegui gastar, digamos assim. Então, é mais ou menos assim, tá sobrando 100 mil reais lá na CAPES, no meu órgão. Aí o presidente olha, coça a cabeça e fala, não, vamos comprar computador. Eu não vou devolver esse dinheiro para o MEC, não. Porque se eu devolver esses 100 mil reais, o que eles vão pensar? Ano que vem, quando eu fizer o orçamento de novo, vai pensar assim, não, eles devolveram 100 mil reais, então significa que eles não precisam desse dinheiro. Vamos realocar em outro local. Vamos realocar em determinada instituição. Então, o que ele vai fazer? Vamos correr para gastar. Aí foi lá, fez o processo de licitação, deu um ganhador. Esse ganhador foi lá e mostrou que tem um ganhador, eu fui lá e reservei o recurso. Reservei 90 mil reais para a compra dos computadores. O fornecedor tentou ao máximo me entregar esse dinheiro, mas ele conseguiu me entregar dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro ele conseguiu me entregar. Aí o cara, o responsável por isso foi lá, olhou, conferiu tudo, fez a liquidação. Só que eles fez a liquidação 11h30 da manhã do dia 31/12. Não vai dar mais tempo de pagar. Não vai dar tempo para fazer uma ordem de pagamento, essa ordem de pagamento ser processada e ser finalizada. Não vai dar tempo. O que vai acontecer com essa despesa? Pensa comigo, a despesa foi autorizada. Primeiro, ela já estava fixada, já tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional. Ela foi tudo feito, ela já foi empenhada e já foi liquidada. Significa que os computadores já estão dentro da CAPES. Só falta pagar. Só falta pagar. E o que eu faço? Eu levo esses 90 mil reais para o ano que vem na conta de restos a pagar. Restos a pagar. Tá bom? Então, o ano que vem, no orçamento de 2021, eu vou ter uma despesa de 2020.
Mas, junto com essa despesa, eu vou receber o recurso. É como se eu pegasse assim e falasse, olha, tá vendo esses 90 mil aqui? Eles já foram gastos, tudo bem? Eles já foram virtualmente gastos. Mas aí eu pego esses 90 mil reais do orçamento de 2020, eu vou levar para o orçamento de 2021, mas esses 90 mil reais, eles já estão chancelados para essa despesa. Ele só vai entrar no orçamento de 2021 e vai sair na conta de restos a pagar. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Ficou claro? Eu sim. Tranquilo. Ficou sim, professor. Bom, então é isso que a gente tinha para trabalhar hoje, né? A gente conseguiu finalizar as classificações da despesa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham no futuro, nos próximos dias, se quiser mandar uma mensagem para mim, pode mandar que a gente vai conversando. Vimos também os estágios da despesa, né, que ela passa pelo planejamento, execução e controle, e finalizamos com a execução da despesa orçamentária. E já de forma bem superficial, já introduzimos o assunto de restos a pagar. Semana que vem a gente vai voltar com restos a pagar para finalizar o nosso conteúdo, que é a nossa última aula com conteúdo do bimestre, do semestre. Na aula seguinte, a gente já vem com prova, com nossa avaliação. Tá certo? O calendário ele não foi alterado, ele continua da mesma forma. Se vocês forem analisar, né, o nosso plano de ensino, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir com tudo que foi proposto. Nós conseguimos passar por tudo aquilo que está na nossa ementa. E isso é motivo até para a gente se alegrar, né? Porque mesmo em meio a esses percalços, a gente conseguiu finalizar o nosso plano de ensino. Semana que vem a gente vai falar de restos a pagar, de suprimento de fundos, e com isso a gente finaliza contabilidade aplicada ao setor público. Tá certo, gente? Então, agradecer vocês pela presença. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem conversar comigo, mandando mensagem ou no grupo ou no privado, que a gente vai conseguindo, de certa forma, né, atender todas as necessidades de vocês. Tá certo? Professor, não vai ter exercício, não? Hoje não. Hoje não, a gente vai fazer exercício, não. Semana que vem a gente tranquilo. faz. Beleza? Beleza. Ok. Boa noite, pessoal. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite.